Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre mitos e verdades nas doenças autoimunes. Antes disso, eu queria que você ativasse as notificações, é só clicar aí no sininho, compartilhasse esse conteúdo, curtisse também esse vídeo e se inscrevesse no meu canal para que você possa receber mais conteúdos como esse, que certamente vão engrandecer, vão melhorar a sua compreensão sobre várias coisas na vida, das coisas que nós conversamos aqui nesse canal no YouTube. Mito 1. Doenças autoimunes são contagiosas. Doenças autoimunes não são contagiosas. Doenças autoimunes são genéticas. Cada um de nós já nasce com a predisposição a ter ou não ter a doença autoimune e só a teremos se entrarmos em contato com o gatilho correto. Portanto, esse é um grande mito. As pessoas portadoras de qualquer patologia autoimune, inclusive, sofrem muito de preconceito imaginando que aquela lesão de pele, aquela lesão do couro cabeludo, aquela lesão na mucosa vai transmitir para alguém. Doença autoimune não é contagiosa. Apenas mulheres desenvolvem doenças autoimunes. Isso também não é verdade, isso é um mito. Porque a maior parte dos pacientes portadores de doença autoimune são do sexo feminino. Porém, existem várias doenças que acometem sexo feminino e sexo masculino. Tem doenças que são mais prevalentes no sexo masculino, não é a maioria realmente das doenças autoimunes, o sexo feminino é mais prevalente, mas isso deve ser desmistificado, como o nome já diz. Isso é um mito e precisa ser desmistificado, porque muitas vezes o homem, portador de sintomas inflamatórios sistêmicos, que podem demandar uma doença autoimune, demora a procurar um médico, muitas vezes porque ele não considera aquele sinal e sintoma como relevante, ou porque, invariavelmente, o homem gosta menos de ir para médico e com isso acaba atrasando o diagnóstico da sua doença autoimune. Então, mulheres têm mais doenças autoimunes, mas doenças autoimunes não são exclusivamente do sexo feminino. Exposição ao frio causa doença autoimune. Não, isso é um mito. Por quê? Porque a doença autoimune ela não provoca, o frio não provoca a doença autoimune. O que na verdade acontece com o frio é que ela promove uma piora das dores que a doença autoimune porventura venha provocar. Portanto, o frio piora quem tem artrite, piorando a dor articular. O frio pode piorar eventualmente o surgimento de uma nova lesão de pele, mas ele não vai provocar a doença. Então, é fato, isso é verdade, que os pacientes portadores de doença autoimune, eles acabam tendo algum tipo de complicação ou de piora, ou até podem ter um agravamento dos seus sintomas transitório, de forma temporária, durante o frio. Mas não é o frio quem provoca. As doenças autoimunes, elas existem, elas são genéticas e alguns fatores funcionam como gatilhos para o aparecimento e outros funcionam como gatilhos para as pioras, para as crises. E o frio, sem dúvida nenhuma, é um dos principais gatilhos, em geral, para piora, principalmente de dores articulares e outras tantas em pacientes portadores de doença autoimune. Estresse é a única causa de doenças autoimunes. Toda vez que você ouvir a palavra única para qualquer coisa na medicina, é provável que isso seja um mito. Porque a medicina é a ciência das verdades incertas. Ou seja, nada que acontece na medicina tem uma única causa, um único manifestação, só um tipo de doença. Não. Então, isso é um grande mito. As doenças autoimunes certamente são pioradas pelo estresse. O estresse não provoca a doença. A doença, ela se desenvolve através daquele binômio que todo mundo sabe, que é a predisposição genética e o gatilho, e a partir do aparecimento, do desenvolvimento dessa doença, estabelecido clinicamente, algumas coisas funcionarão como gatilhos. Gatilhos infecciosos são muito importantes. O frio, muito importante. Consumo de carboidratos, gerando atividade inflamatória, é importante, mas nada se compara ao gatilho do estresse, simplesmente porque o estresse é mais prevalente. É muito incomum que nós, enquanto adultos, na sociedade atual, caminhemos ao longo da nossa vida sem ficarmos estressados. Então, o estresse, sim, é um importante gatilho, um importante provocador de crise, mas ele não é o provocador direto da maioria das doenças autoimunes. Dieta não influencia nas doenças autoimunes. Isso é um mito. Na verdade, o que mais tem avançado nos últimos anos na compreensão do tratamento não farmacológico das doenças inflamatórias em geral, incluídas aí as doenças autoimunes, é exatamente o potencial, o poder de modular a inflamação através da dieta. É lógico que uma doença inflamatória, se você ingere a base da sua alimentação é de uma alimentação pró-inflamatória, ou seja, favorecendo a inflamação, é lógico que você vai ter mais inflamação e mais crise daquela doença inflamatória, no caso aqui as doenças autoimunes. E já há
baseado em evidências científicas, várias doenças que pioram, por exemplo, quando você ingere glúten, quando você ingere em grande quantidade lactose, quando você ingere de forma abusiva os carboidratos. Na verdade, os carboidratos, eles são potentes pró-inflamatórios em qualquer cenário. Então, eles também são potentes desencadeadores de crises de doenças autoimunes. Por outro lado, quando você tem uma dieta dita anti-inflamatória, o que é a dieta anti-inflamatória? É aquela dieta rica em proteínas, é aquela dieta rica em antioxidantes, substâncias que às vezes você não conseguirá obter facilmente na dieta, porque o alimento que você ingere no dia a dia não tem aquela quantidade de antioxidantes. Daí a importância da suplementação nutricional para que você possa colocar algumas substâncias que não estão disponíveis no seu cardápio diário para que possam fazer parte e possam modular esse processo inflamatório. Então, sim, dieta influencia diretamente nas doenças autoimunes, tanto para o bem quanto para o mal, quando a dieta é de má qualidade. Doenças autoimunes têm cura definitiva. Na verdade, esse é um mito que precisa ser explicado. Para o paciente, talvez a compreensão sobre cura seja eliminar completamente a doença. Eu queria dizer que na medicina, raríssimas são as doenças que têm cura. A maioria das doenças que têm cura na medicina são as doenças infecto-contagiosas. Você tem uma pneumonia, você fica com a pneumonia, você toma um antibiótico, você fica curado daquela pneumonia. Você deu uma topada no dedo, você gerou uma inflamação aguda, porque você deu uma topada no dedo, depois de alguns dias, vai desinflamar e você vai ficar curado da topada, da inflamação da topada. Agora, tirando isso, a grande maioria das doenças da medicina são crônicas, ou seja, elas são incuráveis. Aqui a gente pode citar algumas que você nem pensa ser incurável. Hipertensão arterial é incurável. Quando você começa a tomar um medicamento, o médico prescreve medicamento e medidas para o hipertenso, não vai chegar a hora que você vai tirar o antihipertensivo. Paciente com diabetes, ele vai ficar diabético a vida inteira tomando medicação, ou se não for tomando remédio, ele vai ter que fazer a dieta, ou fazer atividade física. Então, aquela doença não é curável. A depressão não é uma doença curável, ela é uma doença controlável. Assim também deve ser encarada as doenças autoimunes. As doenças autoimunes não têm cura, elas são crônicas. Porém, para o médico que está tratando delas e o paciente portador dessas patologias, deve entender que um bom controle da doença significa a cura. Você tem uma doença autoimune em que você consegue manter sua inflamação controlada, sua dor controlada, os estigmas e consequências do processo inflamatório controlados ao longo da sua vida, você tem uma vida normal. A gente pode considerar que você, com controle da doença, atingiu o objetivo do tratamento. Mas curar, a grande maioria das doenças autoimunes é incurável e é diferente cronicidade de gravidade. Muitas doenças crônicas não são graves. Muitas doenças incuráveis não são graves. Muitas doenças autoimunes que são crônicas e são incuráveis não são graves. Não há tratamento eficaz para doenças autoimunes. Não existe isso. Isso é um grande mito. Com o grande desenvolvimento da biologia molecular, do entendimento da fisiopatologia de cada doença, do desenvolvimento dela, onde é que está o defeito do sistema imunológico, qual é a proteína que está sendo produzida de forma errada, qual a célula que está trabalhando mal, cada vez mais as doenças autoimunes conseguem ter um tratamento dito eficaz. O que é eficaz num tratamento de uma doença autoimune? É você combater as consequências dela, é você combater o processo inflamatório. Então, se você tem uma doença autoimune, vou citar uma delas, asma, por exemplo, que é uma doença autoimune pneumológica, quando você usa um corticoide inalatório de de alta potência, de longa duração, o que você está fazendo? Você está combatendo o processo inflamatório, evitando que a via aérea fique remodelada, que fique grossa, que fique doente, e você controla a asma. Quando você tem, por exemplo, uma psoríase, que é uma doença de pele, e você dá um medicamento que você consegue melhorar, diminuir o surgimento de novas lesões, controla a inflamação daquelas que já existem, ali você está controlando de forma eficaz a doença. Então, a gente tem muito medicamento. Cada ano que passa, com o entendimento e o amadurecimento das técnicas de biologia molecular para as diversas especialidades, cada vez mais remédios ditos, principalmente imunobiológicos, estão sendo direcionados para o tratamento das doenças autoimunes, e esses medicamentos eles são alvo específico, diminuindo, portanto, os efeitos colaterais. Então, sim, os medicamentos que nós temos hoje em dia são bastante eficazes para o tratamento da maioria das doenças autoimunes. Exercício físico agrava as doenças autoimunes? Muito pelo contrário. A atividade física já foi testada em várias doenças autoimunes e percebeu-se nos resultados dessas evidências científicas que quanto mais o indivíduo faz atividade física, menos inflamado fica. E aí não importa se o paciente é portador ou não de doença autoimune. Qualquer pessoa, à medida que vai envelhecendo, vai inflamando.
A idade por si só gera uma inflamação e que a ciência chama isso de inflamage, ou seja, inflamação com a idade. Então, mesmo o indivíduo que nem tenha doença autoimune, a prática de atividade física atua como anti-inflamatório. Imagina numa doença puramente inflamatória como são as doenças autoimunes. Atividade física de forma regular, e aí não importa qual é a atividade física. O segredo principal para a atividade física como anti-inflamatória é principalmente a regularidade. Se você mantiver a regularidade do exercício, quer seja aeróbico, treino com carga, com exercício de força muscular, exercício de resistência, exercício cardiorrespiratório, qualquer um deles, se você fizer de forma regular, já vai ter alguma ação no controle do processo inflamatório e certamente irá diminuir o consumo dos medicamentos imunossupressores, dos corticoides, dos imunobiológicos, se você mantiver a atividade física de forma regular. Aqui não é apenas uma conversa demagógica que todo médico pede para fazer atividade física. Deveria todo médico pedir mesmo, porque a atividade física ela não é um remédio para determinada doença, ele é remédio para todas as doenças. Quem faz atividade física consome menos remédio em qualquer patologia, inclusive nas doenças autoimunes. Apenas os pacientes têm responsabilidade em controlar a sua doença. Esse é um grande mito, porque cada vez mais a gente percebe que a autogestão do cuidado é muito mais eficaz do que a terceirização do cuidado. Isso a gente aprendeu com a sociedade moderna, né? A sociedade moderna vai exigindo da gente, para a gente hipertrofiar, a gente concentrar nossas atenções na produção de recursos financeiros, produção de resultados, produção de títulos, mas você acaba perdendo o seu próprio cuidado, ou o chamado autocuidado. Você relega ao psicólogo porque você está ansioso e não consegue eliminar as suas ansiedades do dia a dia, mas você não colabora. Você relega ao psicólogo e até o critica porque está fazendo terapia e não consegue melhorar da sua ansiedade. Você procura um nutricionista e diz, não, mas eu estou gordo, não consigo perder peso, estou pagando uma consulta caríssima com o nutricionista e, no entanto, eu não consigo perder peso, mas você não segue as orientações, ou seja, você não se cuida. Você relega ao médico, eu fui no médico fulano de tal, já fui em 3, já fui 4, ninguém consegue melhorar o que eu estou sentindo, ninguém controla a minha pressão, ninguém controla a minha depressão, ninguém controla a minha dor. Sendo que, na verdade, muito, ou a maioria, do efeito que você deve ter na sua saúde é você mesmo que devem tomar. Se cada um de nós entender que o cuidado sobre a saúde é nosso, a saúde é o nosso principal bem, somos nós que temos que cuidar do nosso principal bem e não terceiros que estão lá para nos auxiliar, que estão lá para ajudar na gestão do nosso cuidado, mas é só ajudar, é só auxiliar. O cuidado da saúde é seu, é meu, é de cada um de nós, porque a saúde é nossa, é o nosso principal bem e é aquilo que a gente vai conduzir e que vai nos levar para o resto da vida. A saúde é um papel primordial de ser gerida pela própria pessoa. Nós comentamos agora um pouco sobre mitos e verdades, né? Esclarecemos um pouco sobre alguns mitos que permeiam as doenças autoimunes. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, principalmente compartilhe com seu amigo, com seu parente, com aquela pessoa que você sabe que está com a dúvida sobre doenças autoimunes. Que ative as notificações, você vai receber notificação quando conteúdos como esse forem compartilhados, forem produzidos. E continue aqui me seguindo no canal, cada vez mais nós vamos trazer cada vez mais conteúdos para poder ajudar na sua vida.